Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre salários a pagar. Salários a pagar é uma obrigação presente no passivo exigível das empresas, decorrente da obrigação que as empresas têm de realizar o pagamento do salário de seus funcionários até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, toda vez que a empresa for pagar o salário ou tiver como prática pagar o salário, sempre cumprindo isso que a legislação determina, ela deve reconhecer durante o mês de competência os salários que o funcionário desenvolveu, o salário decorrente do que o funcionário desenvolveu durante o mês, e aí fazer o pagamento no início do mês seguinte. Tá? Quando o pagamento for feito dentro do mês de competência, é óbvio que não há necessidade, não existirá a conta de salários a pagar, e o pagamento vai ser feito direto na conta de caixa. Bom, para que a gente possa entender como é que funciona o salário a pagar, aqui nós temos um exemplo de uma folha de pagamento para a gente poder primeiro calcular essa folha e depois, na sequência, fazer a respectiva contabilização. Aqui nós temos a folha de pagamento do setor administrativo de uma determinada empresa relativo ao mês de novembro, que será pago até 5 de dezembro do mês subsequente. Aí nós temos as pessoas, os seus salários e os seus dependentes, porque essa informação é importante na hora de calcular a folha de pagamento em si. O vale transporte é um outro aspecto importante. As empresas elas precisam, por decorrência da lei, antecipar um valor decorrente ao vale transporte, que será, então, descontado ao final do mês de forma proporcional. Para isso a gente tem que saber quantos vales cada funcionário vai receber e o valor, né, que geralmente resulta num total, que é o valor a ser colocado, né, no cartão do funcionário para que ele possa usufruir do vale transporte. Nesse caso aqui a gente está considerando o exemplo de 4 dias, de 4 vales por dia, né, durante 21 dias durante o mês, resultando em 84 vales, a um valor de R$ 4,80 cada um, totalizando R$ 403,20. Esse valor a empresa adquire no início do mês, né, para que o funcionário possa usufruir durante o mês. Então, o lançamento contábil, nós vamos debitar a conta de vale transportes no ativo circulante créditos. Tá? Então, ele é crédito porque eu tenho direito de descontar do funcionário ao final do mês e credito na conta de banco. Bom, para iniciar a folha, ponto principal é termos as tabelas atualizadas do INSS e do Imposto de Renda, que são essas duas tabelas que estão presentes aqui. A tabela do INSS tem faixas com percentuais respectivos, da mesma forma que a do Imposto de Renda. Deve-se observar que a diferença fundamental é que na do INSS o valor do salário é fatiado nessas faixas e para cada parte do salário tu tem uma alíquota diferente. Já o Imposto de Renda, a gente enquadra o salário numa dessas faixas, aplica o percentual e deduz uma cota que é estabelecida aí pelo formato dessa tabela. Olhando de forma prática, nós temos a seguinte situação. Nós tínhamos um total de 5 funcionários, né? Sendo que 2 deles recebem salário mínimo, né? 1.320, então ele está no limite mínimo da tabela, né? Que está ali ao lado. Então, em função disso, basta pegar o salário, aplicar 7,5%, que é a alíquota, e nós vamos ter R$ 99,00 de INSS. Já os outros 3 funcionários que ganham além de 1.320, cada um deles precisa ter um acompanhamento em separado do seu cálculo de INSS. Então, o primeiro funcionário que recebe R$ 1.400, nós vamos ter 1.320, que está na faixa de 7,5%, e nós temos R$ 80,00 que estão na faixa de 9%. Então, seu INSS ficou em 106,20. O segundo funcionário tem 1.320 na faixa de 7,5% e mais R$ 480,00 na faixa de 9%, resultando em 142,20. Já o terceiro funcionário, o último da lista, ele ganha R$ 4.900. Então, ele é um pouquinho diferente, porque, na verdade, ele passa por várias faixas, praticamente todas as faixas. Né? Então, ele vai ter 7,5% sobre a faixa de 1.320, 9% sobre a faixa sobre 1.251,29, que na verdade é a diferença entre 2.571,29, que é o limite, né, da faixa 2, e o limite anterior da faixa anterior.
E aí aplica 9%. Aí, entre o limite da terceira faixa e o da segunda, ou seja, 3.256,94 e 2.571,29, vai resultar em 1.275,65, em que é aplicado 12%. E a última faixa, como ele ganha menos de 7.500, então o valor que ele recebe, que é 4.900, menos o limite da faixa anterior, que é 3.856,94, aplica 14%. Então, são alíquotas diferentes aplicadas para cada faixa do salário. Então, a gente tem que fatiar, por isso que eu disse que a gente fatia o salário para poder apurar o valor do INSS. Então, aí, assim, nós temos as informações do INSS total, por isso que não dá para simplesmente pegar o valor do salário e aplicar o INSS, a alíquota do INSS. Então, a folha fica assim, ó. Salários, as alíquotas, a alíquota amarela são alíquotas fatiadas, então ela não é calculada integralmente, mas o valor está de acordo com o que a gente fez antes. O imposto de renda, nós temos apenas um funcionário que tem imposto de renda, né, que é o último, Paulo. Então, ali embaixo tem um quadrinho com o cálculo, né? Então, R$ 4.900 é o salário dele, menos o INSS, porque a gente desconta o INSS, menos 2 dependentes, ele tem 2 dependentes, então menos o dependente, nós chegamos a 4.088, que aplicando na faixa lá da tabela do imposto de renda, a alíquota é 22,5%. 22,5% resulta em R$ 902, deduzido a dedução, deduzido o valor indicado na tabela para dedução, resulta então em 250,27. Né? Se vocês olharem na tabela, na faixa de 22,50, a dedução, a parcela a deduzir é 651,73. Depois nós temos o Vale Transporte. O Vale Transporte é 6% sobre o salário base, então 1.320 vezes 6%, 1.400 vezes 6%, 1.800 vezes 6% e 4.900 vezes 6%. Com isso, o salário, menos INSS, menos imposto de renda e menos Vale Transporte, resulta então no subtotal, que é adicionado com o valor do salário família. Tá? O salário família são para aqueles funcionários que dentro do enquadramento na tabela tenham dependentes, né, com idade de menor de 14 anos. Então, nesse caso, e que o seu salário também, né, seja nessa faixa menor, resultando então uma cota para cada um dos dependentes. Tá? Então, a cota é de 59,82. Os funcionários que ganham salários mais altos, como o Jorge e o Paulo, não têm direito a esse salário família. Lançamento contábil, nós vamos usar os dados da folha anterior, então nós vamos debitar despesa de salário por 10.740, debitar o INSS, que é essa parte do salário família, né, que ele tem que somar e ser debitado, porque o salário família, na verdade, é uma obrigação do governo, em que a empresa tem a função de repassar esse valor. Então, ela paga para o funcionário e desconta do valor que ela vai pagar para o INSS. No crédito, então, nós temos salários a pagar, que é o valor líquido, aquele valor último da tabela. O INSS, que é a soma da coluna do INSS. Imposto de renda, soma da coluna do imposto de renda. E mais o crédito do Vale Transporte, pago, descontado do funcionário, né, que corresponde a 6% daquele valor total que ele tinha calculado no início. Bom, além do lançamento da folha em si, ainda existem os encargos incidentes, o que a gente chama de cota patronal, é a parte da empresa no pagamento do INSS. Então, além de se descontar o valor relativo ao funcionário, a empresa ainda tem a parcela que ela paga sobre o salário dos empregados. Né? Então, essa cota patronal vai ser calculada sobre o valor do salário total dos funcionários. Então, por conta de INSS e também por conta do fundo de garantia, né? Porque o fundo de garantia é um direito do empregado, mas ele é pago pela empresa, né, em contas específicas de cada funcionário. As alíquotas, né, então a contribuição patronal é 20%, mais 5,8%, que é a contribuição de terceiro do sistema S, SES, SENAI, SESC, todos esses S que aparecem. O RAT, que é o risco acidente de trabalho,
que ele pode ser 1, 2 ou 3%, dependendo do que a empresa, do enquadramento legal que a empresa entende que deve estar. E mais 8% de FGTS, então nesse caso deu 35,8%, a soma total dos encargos. Pode ser às vezes 36,8%, pode ser 34,8%, pode ter alguma variação. A cota patronal sempre vai ser 20%, a contribuição de terceiro normalmente é 5,8%, pode eventualmente ter alguma variaçãozinha. E o risco de acidente pode ser 1, 2 ou 3. FGTS é 8. Então, pegando o valor total da folha, aplicado então o INSS e o Fundo de Garantia, nós temos aqueles valores, 2.985,72 e 859,20, no qual a gente faz então o lançamento na despesa de INSS e de FGTS, ao crédito de INSS a recolher e de FGTS a recolher. Por fim, a gente tem que fazer o encerramento do Vale Transporte. Então, nós tínhamos lá no ativo lançado R$ 2.016, foi descontado na folha R$ 644,40, então sobrou R$ 1.361,60, que é a despesa efetiva de Vale Transporte da empresa. Então, para isso, a gente pega esse saldo que estava na conta de Vale Transporte no ativo circulante de crédito, acredita ele e debita em despesa de Vale Transporte do setor administrativo relativo ao total, então, que sobrou ao final do mês depois da compra, menos o desconto que foi feito na folha. No mês seguinte, em dezembro, então, a gente faz o pagamento de tudo isso, né? Então, a gente paga o salário, então a gente debita salários a pagar e acredita banco, pelo valor líquido da folha. Recolhemos imposto de renda, né? Então, debitando imposto de renda e acreditando a conta de banco. E, por fim, também o pagamento do INSS e do FGTS. Né? O FGTS é aqueles 859,20. Já o INSS, nós temos o valor total, 2.985,72, mais o INSS que foi descontado do funcionário e menos o salário família, resultando, então, em 3.764,59. Muito bem, pessoal, essa era a nossa videoaula sobre salários a pagar.